Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de Jesus e da sua maravilhosa graça, e que Ele, na pessoa de Deus Pai e na orientação e iluminação do Espírito Santo, esteja abençoando a cada um de nós nesse momento de reflexão. Vamos continuar o nosso manancial da Bíblia com a nossa última reflexão na carta de Tiago. O nosso tema é como orar de forma eficaz. Nosso texto, Tiago 5, de 13 a 20. A nossa ênfase nessa reflexão é que todo cristão é convocado por Tiago à prática da oração de maneira eficaz. Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Que Deus abençoe nossos corações para recebermos a sua santa e bendita palavra. Como orar de forma eficaz? Tiago menciona a oração cerca de 7 vezes nesse texto. Isto nos leva a compreender que um cristão que procura fazer a vontade de Deus é aquele que tem uma vida plena de oração, tanto diante das bênçãos que recebe, agradecendo a Deus, como orando diante das lutas da vida e das dificuldades. Em vez do crente ficar amargurado, desanimado, reclamando, murmurando, Tiago coloca e incentiva a mim e a você a colocarmos a nossa causa diante de Deus. Tiago começa e termina essa carta com oração. Isso é interessante. Neste parágrafo, Tiago nos estimula a prática da oração em nossa carreira cristã, pelo menos naquilo que entendemos de 4 formas. A primeira delas é que devemos orar em favor dos que sofrem. Verso 13. Tiago destaca 3 verdades importantes neste versículo. Em primeiro lugar, nos problemas, os crentes não devem murmurar, mas orar. O sofrimento aqui é visto por circunstâncias adversas: saúde, finanças, problemas familiares, relacionamentos de amizades, decepções e etc. e tal. Em vez do crente murmurar, ele conta a Deus as suas lidas e pesares. Ao invés dele falar mal de seus irmãos, Tiago 5,9, ele deve entregar essa causa a Deus. Devemos apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar a situação para a sua glória, para a glória de Deus, o nosso Pai, que está nos céus.
de acordo com Tiago 1, 5. Deus muda as circunstâncias pela oração. A oração remove o sofrimento, mas também a oração nos dá poder para enfrentar o problema e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder e sustentação para suportar as circunstâncias, de acordo com 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Os irmãos lembram que Paulo ora 3 vezes para que o seu espinho da carne fosse retirado, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Jesus clamou ao Pai, com abundantes lágrimas, até transformadas em gotas de sangue, ou como sangue no Getsêmani, para que Deus passasse dele, para que o Pai passasse dele, o livrasse daquele cálice. Mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Na igreja, podemos ter ao mesmo tempo pessoas chorando e outras alegres. O verso 13 diz isso. Ao mesmo tempo há pessoas sofrendo e há pessoas alegres. Deus equilibra a nossa vida, irmãos e irmãs, dando-nos horas de sofrimento e horas de regozijo. O cristão maduro, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Se não, vejamos o exemplo de Jó, 35, verso 10. Paulo e Silas cantaram na prisão, Atos 16, 25. O rei Josafá cantou em meio a uma grande batalha, quando tudo parecia impossível, e Deus lhe deu vitórias, segundo Crônicas 20, 21. Às vezes podemos viver no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo ano, momentos alegres e momentos de choro e tristeza. Então, devemos orar em favor dos que sofrem. A segunda coisa, devemos orar em favor dos enfermos. Tiago 5, 14 e 16, como já lido. Tiago fala sobre a atitude do enfermo, e a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos. Em primeiro lugar, vamos ver a atitude do enfermo. O que o enfermo precisa fazer? No caso em apreço aqui, parece-nos que Tiago está dizendo que a pessoa que está doente, ela está doente por causa de algum pecado cometido. O verso 15, parte B, e o verso 16, parte A. Porque Tiago descreve no grego a doença como amartigenia, ou amartigenias, ou seja, doença que aparentemente pode ter sido provocada ou adquirida por algum comportamento pecaminoso. O doente reconhece a autoridade espiritual do presbitério, da igreja ou dos presbíteros, verso 14. Alguns estudiosos do assunto, como J. A. Mottier, conforme veremos no próximo capítulo, entendem que o uso do óleo aqui consistia no uso dos melhores recursos médicos e terapêuticos daquele tempo. Tiago enfatiza também a necessidade de o doente confessar seus pecados. É interessante isso. A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote somente. Até porque o apóstolo João diz que devemos confessar o nosso pecado a Deus. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O que os presbíteros devem fazer? Primeiro, eles oram pelo enfermo, com imposição de mãos. E a oração da fé curará e salvará o doente. Os presbíteros são bispos e pastores do rebanho, de acordo com o texto grego aqui. Eles velam pelas almas daqueles que lhes foram confiados. Hebreus 13, 17, e também em Atos, Paulo fala no capítulo 20, que os presbíteros deveriam atender pelo rebanho
por aqueles a quem o Espírito Santo os confiou para serem pastoreados por eles. E o que os irmãos devem fazer? Verso 16. Os crentes devem confessar seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Há uma espécie de terapia eficaz aqui por parte de Deus pela fé, quando há confissão, quando há perdão e quando há reconciliação. J. A. Moyer, no seu texto A Mensagem de Tiago, entende que a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber perdão. John Stott vai além nesse texto. Ele alude o seguinte, que mesmo o crente ofendido deve procurar aquele que o ofendeu, para o ofendido, mesmo sendo vítima, pedir perdão daquele que seja o agressor. O crente fazendo isso mostrará, de acordo com Stott, riqueza espiritual e de humildade. Terceira coisa, devemos crer que Deus pode tornar nossa oração eficaz. Versos 17 e 18. O crente, mesmo cheio de fraquezas, pode ter da parte de Deus resposta eficaz de sua oração. Louvado seja Deus por isso. O crente, mesmo cheio de fraquezas, deve crer que o Deus que usou Elias pode também usá-lo e pode usar qualquer um de seus filhos para fazer uma grande obra ainda hoje. O crente, mesmo em meio a provações e oposições do mundo, pode, através da sua vida de oração, glorificar a Deus com milagres. Para Salomão Luiz Ginsburg, o amor de Deus aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Cantor Cristão, número 7. A quarta e última coisa é que devemos orar participando ativamente na restauração dos trópegos na fé. Devemos orar participando ativamente na restauração dos trópegos na fé. Tiago 5, 19 e 20. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar ou passar por fracassos no caminho da verdade, na carreira cristã. Se não vejamos o que Hebreus 2:1 diz, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. O resultado desse desvio é pecado, e possivelmente pecado de morte, de acordo com o verso 20. Como crentes verdadeiros, firmes na fé salvadora e na graça de Cristo, devemos cuidar dos irmãos que porventura venham a se desviar do caminho. O crente que faz esse ministério salva a alma daquele que está passando por grande necessidade espiritual e também até passando à beira da morte. E ainda cobre multidão de pecados, é o que diz o texto. Em 1 de Pedro 4:8, o apóstolo Pedro diz que o amor intenso de um irmão para com outro cobre multidão de pecados. A ideia de cobrir multidão de pecados aqui é que se você conserta a vida de alguém, se você aconselha uma pessoa e a pessoa volta ao caminho da verdade, a vida dessa pessoa será um bom espelho àqueles que não creem no Evangelho. E cobrirá a multidão de pecados, porque os outros não irão saber daquilo que aconteceu. E o Evangelho não será escandalizado. Essa é a ideia. Não é que alguém vá cobertar pecado, vá omitir pecado da vida dos outros, não. O conselheiro, ele vai ouvir, ele vai aconselhar, ele vai corrigir, mas não vai proclamar, não vai disseminar essa notícia, não vai ser um fuxiqueiro com a queda de ninguém. Como crentes verdadeiros, devemos atentar com diligência às verdades centrais do cristianismo bíblico. Salvação somente pela fé, prática da santidade, amor a Deus e ao próximo. Como crentes verdadeiros, devemos cuidar das pessoas fracas na fé, irmãos, ou que estejam passando por alguma fase difícil na vida cristã. Como Paulo pede para um de seus companheiros de ministério,
na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 2, ajudar na igreja dos Filipenses as irmãs Sintique e Evódia. Parece-me que elas tinham um problema de relacionamento. E Paulo fala nesse texto, pedindo a um companheiro de julgo que faça isso. Porque essas duas irmãs juntas, pensando de maneira concorde, vão ser uma grande bênção no ministério, como fora também quando Paulo esteve naquela região. Podemos concluir dizendo o seguinte: o crente que vive na dependência de Deus deve viver em oração de forma constante. Essa é a primeira grande verdade que aprendemos nesse texto. A segunda grande verdade: o crente que vive em oração enfrentará situações favoráveis e desfavoráveis, mas nenhuma dessas situações abalará sua confiança em Deus. Tiago pede para olharmos para o exemplo de Elias. Elias em nenhum momento desconfiou do poder de Deus. 3 e último, o crente que ora de maneira eficaz verá a ação de Deus resolvendo pequenos e grandes problemas. Que Deus nos abençoe e nos dê graça e força, fé espiritual para orarmos de maneira eficaz. Como orar de forma eficaz? Tiago nos mostra aqui 4 maneiras. Devemos orar em favor dos que sofrem. Devemos orar em favor dos enfermos. Devemos crer que Deus pode tornar a nossa oração eficaz. 4 e último, devemos orar participando ativamente na restauração dos trópegos na fé. Que Deus nos abençoe. Amém.